Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é: você conhece a obra-prima de Deus? Você sabia que muita gente não conhece e poucos entendem a graça de Deus? Pois é, a graça é a obra-prima de Deus, que Cristo Jesus construiu com muito amor para trazer a salvação ao homem, pela qual ele foi perseguido, maltratado e crucificado numa cruz. E ele fez tudo isso para salvar o homem do pecado, dando ao homem a oportunidade de ter a vida eterna e se reconciliar com Deus, se tornando filho, assim como Cristo Jesus é. Mas embora Cristo tenha feito tudo isso, a partir da cruz até hoje, muita gente ainda não entendeu verdadeiramente o que Cristo Jesus fez por todos nós. Hoje ainda há quem despreze a graça de Deus e adorem outros deuses, continuando a remar contra a verdade. Existem religiosos que adoram a Moisés e acham que estão servindo a Cristo. Mas nós, que conhecemos a graça de Deus, sabemos que eles não estão servindo a Cristo. Porque está escrito que quem segue a lei de Moisés não faz parte da graça, é separado de Cristo. Confira em Gálatas 5, versículo 4, o que diz: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça decaíste. Veja, meu amigo, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, faz questão de falar à igreja que se justificar pela lei de Moisés é se desligar de Cristo Jesus. Pense bem, se Cristo aboliu a lei quando ele foi crucificado, que valor teria essa lei, sendo que ela acabou? E por que acabou? Porque ela não aperfeiçoava nada. Confira o que diz Paulo em Hebreus 7, versículo 18. Ele diz o seguinte: portanto, por um lado, se revoga a anterior aliança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19. Porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Agora me diga, e por que viria esta esperança superior? Viria por Cristo Jesus, e isso aconteceu. Ele nos trouxe a graça. Então perceba que o sistema religioso passa por cima de tudo. Ele passa por cima da resposta que esta pergunta requer, anulando tudo o que Paulo falou. Porque se Cristo já cumpriu o que está escrito, não devemos mais viver pela lei, que não aperfeiçoava nada. Mas o sistema religioso insiste em viver pela lei de Moisés, menosprezando a Cristo Jesus, sendo que a lei foi abolida. Confira em Efésios 2,15 o que diz. Diz o seguinte: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, meu amigo, agora me diga, somos um só corpo com Deus ou não? Cristo construiu passo a passo a obra que o Pai projetou. Ele nasceu por meio de mulher, viveu como homem e cumpriu a sua trajetória espiritual até ser consumada na cruz, a sua obra-prima, que é a graça de Deus. E fez tudo isso para nos colocar sob a condição maravilhosa de filho. Então, o que vemos hoje? Religiosos, cegos e sem entendimento algum, guiando outros cegos, desprezando a obra-prima de Deus, que é a graça, e voltando a adorar a Moisés. E por quê? Tudo pela ganância. Se o homem se tornou filho de Deus por intermédio de Cristo, porque ele quer voltar à condição de escravo? Na verdade, é porque estão com a mente e os olhos vendados. E sendo assim, eles não entendem nada. Está escrito em Gálatas 4:1 o seguinte, confira: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. E por que Paulo diz que o herdeiro menor nada difere de escravo? É justamente porque o herdeiro menor, ele não tem o conhecimento,
Ele não buscou o conhecimento da verdade. Ele está igual aos fariseus do passado e os religiosos de hoje, do sistema religioso. Agora veja o que diz o versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sob lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, meu amigo, praticar as ordenanças da lei de Moisés é querer voltar à condição de escravo e desprezar a paternidade de Deus. E assim a pessoa se torna uma pessoa rebelde e soberba, por não assumir o seu lugar de filho e reconhecer que foi adotado por Cristo. Vemos então que há no sistema religioso uma cegueira espiritual muito grande, a ponto de deixar as pessoas confusas e fazerem elas perderem a salvação. Por isso essas pessoas andam sem direção. Isso precisa acabar, porque eles estão levando muita gente a se desviarem da verdade do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da Graça. Confira o que diz Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Ele diz o seguinte: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Entenda, meu amigo, que desvanecer é acabar. A glória que estava sobre Moisés estava se apagando. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Perceba então, meu amigo, que só por Cristo vem a salvação, não é por Moisés. Como diz o sistema religioso, é pela graça renovadora de Cristo, a obra-prima feita para a salvação de todo aquele que crê no Cristo ressuscitado e Senhor nosso Deus, e Criador de todas as coisas. Por isso você precisa saber que Cristo não morreu em vão. Mas será que o sistema religioso sabe por que Cristo deu a sua vida na cruz? Creio que não. Pois se soubesse, não praticariam ordenanças da lei de Moisés, colocando um véu sobre si e sobre a face dos seus seguidores. Confira o que diz Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 15. Ele diz o seguinte: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, se o apóstolo Paulo, que recebeu do próprio Cristo Jesus ressuscitado a instrução do Evangelho da Graça para trazer até nós, diz que devemos viver para Cristo, o qual morreu para nos dar salvação. Sendo assim, viver para qualquer outro que se apresente como Deus é uma heresia, pois eles são falsos deuses e falsos profetas. Paulo diz também que não devemos ver os nossos irmãos segundo a carne. E por que ele diz isso? Na verdade é porque a carne descendente de Adão morreu na cruz por causa do pecado. E nós, os que cremos no Senhor em espírito e em verdade, e fomos revestido pelo amor de Cristo, até chegar o dia da nossa partida para a vida eterna, onde seremos revestidos com um corpo espiritual e incorruptível. Mas hoje, enquanto estamos aqui, em carne e sangue na terra, estamos revestidos pelo amor e o Espírito de Cristo Jesus. Temos que ter a consciência que somos uma nova criatura, pois as coisas antigas já passaram. Então fica uma pergunta: se as coisas antigas já passaram, por que o sistema religioso insiste em trazer a lei de Moisés para o presente, sendo que Cristo Jesus nos trouxe a sua graça renovadora, dizendo que devemos viver em novidade de vida?
E disse mais: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sendo assim, meu amigo, só um cego não vê que o Evangelho da Graça de Deus é a obra-prima consumada por Cristo Jesus para a perfeição do homem e salvação, levando-o a alcançar a vida eterna. Porém, o homem precisa entender que não é fácil. Por isso Jesus disse: o reino de Deus é alcançado por esforço. Creio que você entendeu. Precisa de dedicação. E esta dedicação é manter viva a nossa fé, sem deixar morrer a esperança da ressurreição, a esperança da salvação e vida eterna. Por isso Paulo disse em Efésios 2, versículo 7, o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba então, meu amigo, que Deus preparou tudo de bom para o homem. As obras vêm de Deus, mas estas obras que Paulo se refere aqui não são obras da lei de Moisés, são as obras do Espírito, ou seja, os frutos do Espírito. Confira em Gálatas 5, 22, o que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja então, meu amigo, que servir ao Pai é como Paulo diz nos versículos acima. Não é sair por aí pregando a lei de Moisés, enganando e extorquindo as pessoas. Porque Cristo fez uma obra perfeita para a salvação do homem. E esta obra que Cristo fez não precisa ser feita novamente, porque ele fez uma vez só e para sempre. E ela é a obra-prima de Deus, que é a graça de Deus, e está sendo rejeitada pelos religiosos e adoradores de vários tipos de seitas religiosas mentirosas e fraudulentas por aí, pelo mundo inteiro. Vou encerrando por aqui. Creio que você entendeu, porque a graça de Deus é a obra-prima de Deus. Ela foi feita em prol de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Creio que você agora também está com a sua mente e seus olhos iluminados a respeito deste tema, e que você sabe que Deus tem algo melhor para você na eternidade. Por isso não devemos seguir outro evangelho, porque outro evangelho é anátema, é tudo heresia. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.